Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque, vou comentar questões de História e Geografia de Mato Grosso, elaboradas pela banca UFMT em provas de concursos que foram aplicadas recentemente. Ela é responsável pelos concursos Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Mas antes eu vou falar sobre o material exclusivo, tenho recebido muitas mensagens de História e Geografia do Mato Grosso em PDF, é o curso elaborado em cima dos tópicos do edital. Eu já trabalho com essa disciplina há mais de 10 anos, em cima do perfil da banca organizadora, e ele possui recursos didáticos que vão ensinar de forma facilitada todos os assuntos que constam lá no edital. Você vai aprender História e Geografia do Mato Grosso de uma forma contextualizada, entender esses processos, fenômenos históricos e geográficos, porque ficou no passado a decoreba de nomes, de datas. As bancas estão cobrando outras competências nas questões. Aqui nós temos análise dos assuntos, o que tem sido cobrado com recorrência em cada item lá histórico de formação e ocupação do território mato-grossense, perfil demográfico, modernização da agricultura, aspectos naturais. Aqui nós temos esquemas nos assuntos para que você consiga entender as correlações, como por exemplo aqui, ocupação do território, a relação disso com o surgimento de atividades econômicas. É um curso completo, incrível, metodologia inovadora, revolucionária, tanto que eu tenho aí milhares de depoimentos de candidatos que fecharam essas questões porque tiveram acesso a esse material. Você não vai encontrar em outro lugar. Tem aqui depoimentos que mostram a eficácia do curso. Esse aqui, né, o candidato fechou as questões em 2016, aqui nesse outro depoimento no grupo, vários candidatos fecharam as questões do concurso, 4 questões de História e Geografia do Mato Grosso. Aqui outro candidato que teve acesso ao material. Eu tenho observado que muitos candidatos não estão estudando essa disciplina, não estão priorizando, e são pontos decisivos. Cada décimo é decisivo em um concurso público. Fechar as questões de História e Geografia de Mato Grosso será vital para que você consiga uma boa classificação. E também tenho recebido aí muitas reivindicações, né, candidatos que estão falando da questão financeira, a situação em que se encontram. Eu tenho consciência disso. E para facilitar o acesso ao curso, democratizar o material, preparei uma oportunidade incrível e única para que você consiga estudar de verdade, se preparar para fechar essas questões. Tempo não é o problema, apesar das provas estarem se aproximando, porque o curso é objetivo, você vai estudar em pouco tempo, vai otimizar o seu tempo de estudos, porque o material ele aponta aquilo que vai ser cobrado, aquilo que é mais importante, de acordo com esse perfil da banca examinadora. E aqui você tem a condição de acesso. O valor original era de R$ 99,90, você vai adquirir apenas por R$ 39,90. Manda mensagem para mim, o link do WhatsApp está na descrição desse vídeo, também nos comentários. Você me informa que teve acesso a essa oferta e aí você vai ter um material que vai te colocar para fechar essas questões. Vamos às questões de concurso. A primeira fala de um fato histórico importante na organização político-administrativa e econômica do território mato-grossense, ainda no período imperial. A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, foi o maior e mais importante conflito bélico enfrentado pelo Império Brasileiro, travada entre os anos 1864 e 1870, tendo a província de Mato Grosso como nos cenários das ações militares. É possível identificar, após o final da guerra, significativos desdobramentos em Mato Grosso. Quais foram esses desdobramentos? Alternativa A: crescimento do comércio com a Bolívia, início dos trabalhos de construção de uma ligação ferroviária com São Paulo. A letra B: deslocamento do eixo econômico da província para a região do Araguaia devido à exploração da borracha e as primeiras tentativas separatistas do sul de Mato Grosso. Não foi essa a principal consequência. A letra C: expressiva diminuição do número de escravos libertados devido ao engajamento nas tropas imperiais e fortalecimento político das elites cuiabanas, também não está relacionado a esse momento. A alternativa correta é a letra D: maior articulação do sul, a porção sul, né, o que ainda era a porção sul do território mato-grossense, com a economia nacional e intensificação da chegada de imigrantes estrangeiros. Nós tivemos um protagonismo da província de Mato Grosso, a porção sul de Mato Grosso principalmente, por conta da proximidade territorial.
Em consequência disso, nós tivemos aí também a intensificação, a chegada desses imigrantes estrangeiros. Próxima questão fala sobre aspectos físicos, a geografia de Mato Grosso. Na natureza, nada existe isoladamente. A paisagem natural é o resultado da interação de vários elementos da natureza, como estrutura geológica, relevo, clima, hidrografia, solo e vegetação. Assim, pode-se dizer que, no estado de Mato Grosso, a combinação desses elementos resultou numa paisagem natural diversificada que, letra A, tem sua maior área territorial representada por áreas planas, em que predominam 3 tipos de vegetação: o cerrado, a floresta amazônica e o complexo do Pantanal. Letra B, possui relevo muito acidentado, que torna a limpeza do terreno para a prática agrícola muito onerosa e dificulta a prática do reflorestamento nas áreas de transição. A gente já elimina essa alternativa, porque a gente tem um relevo, sobretudo, plano no território mato-grossense, tanto que foi favorável para a mecanização agrícola. A letra C, maioria das áreas planas predomina o clima equatorial e a floresta tropical foliada, que sofreu maior desmatamento desde a ocupação da fronteira agrícola. Nós já eliminamos aí por conta dessa predominância climática. A letra D tem a região geológica mais antiga do país, o Pantanal Mato-Grossense, local onde se encontra a maior diversidade da flora e fauna do Brasil. Também excluímos essa alternativa. A formação dessa planície, o tempo geológico, não é tão antigo quanto outras formações brasileiras. A alternativa correta é a letra A, tem a sua maior área territorial representada por áreas planas e 3 tipos de vegetação: cerrado, floresta amazônica e o complexo do Pantanal. Aproveito para falar sobre o panorama atual desses tipos de vegetação no território mato-grossense, sobretudo em relação ao cerrado e à floresta amazônica. Saíram aí levantamentos mostrando que as áreas de cerrado dentro do território mato-grossense, já sofrem historicamente com o processo de desmatamento, mas nós temos agora um movimento em direção à floresta amazônica, a porção norte do estado de Mato Grosso, a expansão da fronteira agrícola, a conversão de áreas naturais de floresta em áreas agricultáveis, áreas de produção agrícola ou áreas de pastagem. Pantanal, a gente tem também um contexto contemporâneo, recente, das queimadas naquela região. A banca, por ser uma banca acadêmica, o FMT, pode abordar isso nas questões, problemas ambientais, desmatamento, conservação da biodiversidade. Próxima questão fala sobre a economia, um processo importante para o desenvolvimento econômico. O estado de Mato Grosso, apesar de iniciar um processo de ocupação mais efetiva no seu território no século XVIII, teve um desenvolvimento econômico mais pungente somente a partir de 1970. Isso se deve especialmente ao fato de a maioria da população residir em áreas rurais, local onde se encontra a maior oferta de empregos do estado. Nós já eliminamos essa alternativa porque a população mato-grossense é majoritariamente urbana. Letra B, ao processo de industrialização que se consolidou a partir do Plano de Metas do governo de Kubitschek, com a implantação do Distrito Industrial de Cuiabá. Também eliminamos essa alternativa. Como nós sabemos, o principal objetivo aí do Plano de Metas é essa mudança da capital para Brasília, e o que está relacionado ao desenvolvimento econômico de Mato Grosso é um outro projeto político de outro presidente, principalmente. A letra C, a concentração das atividades econômicas no extrativismo mineral e vegetal e a instalação da indústria moveleira, também eliminamos essa alternativa. Década de 70, a gente tem aí também um outro contexto e uma produção mais agrícola, então o extrativismo mineral ele teve um protagonismo em períodos anteriores. E a letra D, ao processo de ocupação da fronteira agrícola mato-grossense, cujo modelo se assenta na produção agropecuária voltada principalmente à exportação de commodities. É a alternativa correta, a letra D. Nós tivemos na década de 70 vários programas de abertura de capital estrangeiro no Brasil e a intenção era de exportar a produção. Então, incentivos para que houvesse aí um aumento da produtividade e uma produtividade, sobretudo de grãos, de commodities, como traz aí a questão, as commodities são matéria-prima, são produtos que não foram transformados pela indústria, então produz aqui no país e vende para fora, principalmente a China, um principal mercado brasileiro, e países da Europa. Então essa produção interna
de grãos e outras matérias-primas que não são transformadas, não é agregado valor a elas, é vendida para fora. Então a alternativa correta é a letra D. Mais uma questão sobre economia, sobre os aspectos econômicos do estado de Mato Grosso. Assinale a afirmativa correta. A letra A. O maior contingente populacional reside nas áreas rurais, onde se encontra a maior oferta de emprego, que reflete as consequências do estilo de desenvolvimento adotado. Nós também eliminamos essa alternativa porque população, como nós vimos, predominantemente urbana. Apesar de a gente ter um protagonismo das atividades agrícolas, a população reside sobretudo nos centros urbanos. A letra B, a agropecuária, a principal atividade econômica, se caracteriza pela alta rentabilidade na exportação de commodities e liderança na produção de grãos. A letra C, devido à alta produtividade e à moderna tecnologia, o setor industrial lidera as exportações direcionadas ao mercado asiático. E a letra D, o rebanho bovino do estado é pouco expressivo, com a utilização de mão de obra especializada em larga escala. A gente exclui a alternativa D porque nós temos um dos maiores rebanhos bovinos, o estado de Mato Grosso. A alternativa correta dessa questão é a letra B. A agropecuária é a principal atividade econômica, compõe significativamente o PIB mato-grossense e se caracteriza por essa alta rentabilidade, é uma produção em larga escala. E essa produção é voltada sobretudo para o mercado estrangeiro, para a exportação e exportação de commodities, liderança aí na produção de grãos. Saiu agora mais recente, dados do IMEA, que é o instituto responsável pelos dados do estado de Mato Grosso, mostrando que a safra 2020 para 2021 bateu recorde de produção. A safra de soja foi a maior produção de soja do país. Próxima questão, falando sobre a estratificação social no período colonial dentro do território mato-grossense. Mato Grosso também conheceu a escravidão africana. O uso dessa mão de obra era símbolo de poder em todo o império. Então, quem tinha escravo tinha status social, tinha poder, porque escravo era uma mercadoria cara. Quanto mais escravos os senhores tinham, mais influência, mais poder eles detinham. Sobre a presença dos negros escravizados em Mato Grosso, assinale a afirmativa correta. A letra A, em razão do alto custo dos escravos africanos e do baixo poder econômico de Mato Grosso, foram raros os registros de posse dessa mão de obra. Pelo contrário, nós tínhamos uma população de escravos muito expressiva na província de Mato Grosso, no território mato-grossense, na capitania. Letra B. Em Mato Grosso, o uso dos negros da terra restringiu o interesse pelo uso da mão de obra africana nas atividades de ganho. Não, nós tivemos aí vários escravos empregados nas atividades de ganho dentro das vilas e arraiás. Excluímos essa alternativa também. Letra C. A mão de obra africana em Mato Grosso, dado seu alto custo, foi utilizada exclusivamente nas plantações de cana dos grandes engenhos. Não somente, também foi empregado em outras atividades agrícolas e atividades urbanas. A alternativa correta da questão é a letra D. A sociedade mato-grossense conheceu escravos de eito, de ganho e domésticos, como era comum em todo o império. Essa estratificação social dos escravos se dava pela atividade em que eles eram empregados. Os escravos de eito eram aqueles que moravam nas fazendas e eles residiam nas senzalas, que eram aquelas acomodações precárias e eram sujeitos aí a maus tratos, a castigos, como nós conhecemos aí na história. Os escravos de ganho eram aqueles ligados aí à venda da produção dos senhores, o que era produzido nas fazendas era comercializado nas vilas e nos arraiais, e esses escravos de ganho, eles residiam nos núcleos urbanos, só que eles residiam nas periferias das vilas e dos arraiais. Eles eram excluídos da sociedade. E os escravos domésticos, como já nos sugere o termo, eles estavam vinculados às atividades domésticas. Eles se dedicavam aí às casas dos senhores, às atividades cotidianas e também residiam nas casas dos senhores. A banca UFMT cobra com recorrência essa estratificação social da sociedade colonial mato-grossense, então é um assunto muito importante. Próxima questão fala sobre a fundação da Vila Bela Santíssima Trindade, o marco da ocupação do território mato-grossense, da dominação portuguesa.
A fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade por Antônio Rolim de Moura pode ser entendida como: letra A, estratégia da coroa espanhola para aproximar-se de Portugal. O que nós temos aí na história são problemas com os espanhóis, apesar dos acordos e tratados que foram firmados, como o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, que assegurava a posse da terra. Nós tivemos, na verdade, aí uma invasão, né? A gente, quando pega a história de Mato Grosso, né, os espanhóis queriam chegar a essa região, ultrapassando os limites que foram estipulados nesse tratado. Então a coroa ela vai fixar o seu domínio dentro do território mato-grossense. A letra B, a ação repressiva da coroa portuguesa contra os povos conhecidos como chiquitanos. A letra C, operação de espionagem da coroa espanhola sobre a prospecção mineral portuguesa. A letra D, estratégia da coroa portuguesa para assegurar os territórios a oeste de Tordesilhas para si. A alternativa correta dessa questão é a letra D. A estratégia de Portugal era fixar o seu domínio, assegurar o domínio naquela região para evitar que os espanhóis chegassem e ocupassem. Em consequência disso, nós temos aí a fixação da ocupação a partir da fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. Próxima questão fala sobre a organização social no período colonial. Sobre a sociedade mato-grossense durante o período colonial, é correto afirmar: letra A, homens livres, pobres, escravos e índios aproximavam-se e mantinham relações de ajuda mútua e solidariedade. Letra B, o abundante uso de escravos africanos evitou a perseguição do indígena. Letra C, as relações entre brancos e índios eram cordiais, enquanto os negros mantiveram-se afastados e marginalizados. E a letra D, a proximidade com a fronteira espanhola produziu grande integração social, étnica, econômica e de gênero. A alternativa correta dessa questão é a letra A. Homens livres, pobres, escravos e índios aproximavam-se e mantinham relações de ajuda mútua e solidariedade. Apesar de os homens livres, os escravos e os índios comporem de forma mais expressiva a população mato-grossense no período colonial, eram grupos que viviam à margem, eram grupos marginalizados, não tinham representatividade. Os homens livres eram aqueles que não tinham posses. Dos portugueses e espanhóis, eles não tinham acumulado riquezas, não tinham terras, eram comerciantes livres que viviam ali nas vilas. Os escravos, nós sabemos de todo o histórico também de marginalização desses grupos, como também os indígenas que foram exterminados, várias etnias, desde o processo de dominação portuguesa e espanhola lá no século XVII. Alternativa letra A. Nossa última questão, geografia de Mato Grosso. O que se denominou marcha para o oeste foi a letra A, a marcha da coluna Prestes pelo interior de Mato Grosso, chamando o povo para a insurgência contra o governo federal. A letra B, a viagem de Mário de Andrade por Mato Grosso com artistas estrangeiros durante a sua fase modernista. A letra C, a incursão das Forças Armadas Brasileiras contra os insurgentes da Rusga visando a sua destruição. A letra D, o projeto do governo Getúlio Vargas no período do Estado Novo para integrar e desenvolver o interior do Brasil, inclusive o estado de Mato Grosso. A alternativa correta é a letra D, como já nos sugere o termo marcha para o oeste, era uma marcha em direção ao oeste. Foi um projeto encabeçado pelo presidente Getúlio Vargas, lá no período do Estado Novo, e o objetivo era ocupar os vazios demográficos, porque essa porção centro-oeste brasileira era considerada um vazio. Havia o objetivo de ocupar demograficamente e também desenvolver economicamente essa região, tornando essas áreas aí desenvolvidas e integradas às demais regiões do país. É isso, pessoal. Eu espero vocês, entrem em contato aí para aproveitar essa oferta incrível do curso, ter acesso a esse material, se preparar com qualidade em História e Geografia de Mato Grosso. Para vocês, um excelente preparo, um forte abraço e até a próxima.